E hoje eu estou aqui para trazer para vocês que Deus é perdoador. Mas antes da gente começar, eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Você possa levantar sua mão para que nossa equipe de integração vai entregar para vocês aí um cartãozinho. Vocês vão preencher e entregar no final ali no balcão, para receber uma lembrancinha e a gente entrar em contato com vocês. Amém? Então tá, então vamos lá. Nosso título então é Deus é perdoador. E eu quero trazer para vocês aqui o texto básico nosso, que é Atos 3,19, que diz assim: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. O texto aqui, ele traz aqui uma coisa muito interessante, se a gente for analisar ele, né? Portanto, arrependam-se e voltem para Deus. Se a gente for analisar aqui, voltem para Deus, é sinal que são pessoas que ele está falando aqui que já conheciam a Deus. Vamos trazer para o contexto de hoje, nos dias de hoje. Pessoas que conhecem a Deus, vêm para a igreja, porém, em algum momento, não sei porquê, saem da igreja. Eu costumo comentar com o pessoal que eu convido para vir para a igreja, e eu convido gente para vir para a igreja todos os dias. Todos os dias eu trabalho na Bruning, e sempre tem alguém lá que está com problema. Deus é tão top que Deus você chega e pede para Ele mostrar, Ele vai te mostrando as pessoas. Ó, é aquela ali, é essa aqui. E eu geralmente, quando eu assumo uma linha nova na Bruning, a primeira coisa que eu falo: Senhor, qual é a missão? Quais são as pessoas? E como eu falei de manhã, o que eu faço? Eu chego naquele lugar e eu consagro ele ao Senhor. Eu chego naquele lugar e eu já oro. Eu já monto um altar de Jesus Cristo. Então tá, que nem eu falei, eu vou chegando, expulsando os demônios, né? Você tem que falar: sai, vai embora, tchau. Já deu para vocês, vai, tchau, fora, vaza. Você também, vaza. E ali nós vamos expulsando. Vamos expulsando e decretando que aquele ambiente agora pertence a Jesus Cristo. Que aquele ambiente agora, quem vai mandar ali vai ser Jesus Cristo. E eu faço em todos os lugares por onde eu passei na Bruning. E com certeza Deus sempre me leva pessoas ou que não conheceram a palavra de Deus, ou que conheceram a palavra de Deus e estão desviados. Essa semana eu tive uma experiência muito legal de uma moça, que eu cheguei, eu cumprimento todo mundo, eu cheguei a conversar com ela e falei: tudo bem com você? Ela: o que foi? Vamos ali na sala, sentar, tá passando mal? Não, eu tenho depressão. Falou: depressão? Conte-me mais sobre isso. Pois é, eu sou deprimida, é isso. Eu falei: tá, e eu tenho um remédio para tua depressão. Dela: você tem? Eu falei: sim, o nome desse remédio é Jesus Cristo. Uau! E ela: eu sou batizada nas águas. Uau! Tu é batizada nas águas? E não aprendeu nada. Não entendeu que Ele é o único que pode tirar a tua depressão. E ali naquele contexto eu chamei o marido dela, que trabalha conosco ali também, pedi para ele que ficasse presente, e eu pedi para ele se ele permitia que eu orasse por ela, já que ela estava em depressão. Com certeza são demônios, né? Então vamos orar. E eu venho trabalhando com esse casal para trazê-los para a igreja. Não vou desistir. Eu já convidei eles 4 vezes. Eles nem entendem quem que está convidando eles. Eles não imaginam quem está convidando eles. E de tanto convidar, eu já consegui trazer algumas pessoas da Bruning para cá. O que eu quero trazer para vocês aqui? Que quando esse texto fala: portanto, arrependam-se e volte para Deus, essas pessoas que um dia conheceram a Deus e que saíram da igreja, é papel nosso, como igreja e como cristão, buscar essas pessoas, dar testemunho e falar para elas que o melhor lugar delas é na igreja e não aqui dentro. Que o melhor lugar para elas consertar a vida é aqui da igreja, e não lá fora. E a gente conhece pessoas assim a todo momento, galera. Todo momento. Então, quando a gente entende isso, entende um texto desse e faz o que realmente nós somos, o que nós viemos fazer nessa terra, que é ganhar almas para Jesus, a gente não pode parar. Eu convido, não vem, continue.
Eu falo que eu sou resposta de oração. Minha mãe ficou orando por mim 20 anos. Minha mãe que eu falo é minha madrasta, mas eu chamo de mãe. Cara, 20 anos uma mulher orando por você. Cara, é muita perseverança. Mas deu resultado, amém? Deu resultado. E com isso eu quero entrar no nosso primeiro ponto, que Deus é gracioso. Ele nos abençoa sem merecermos. Quando Adão e Eva desobedeceram, entrou o pecado no mundo. E dali em diante a Bíblia mostra que cada vez mais ficava evidente a maldade no coração do homem. Tanto que na época de Noé, Deus mandou o dilúvio. Também depois nós tivemos Sodoma e Gomorra. Deus mandou chuva de fogo. Então a gente sabe que Deus ele é grandioso. Deus ele é gracioso, mas Ele também tem aqueles momentos que ele vê quando não tem mais o que fazer. Naquela época ele fez isso, acabou primeiro com o dilúvio e depois trouxe aí para Sodoma e Gomorra isso aí. Então desde a queda de Adão e Eva, Deus ele iniciou um projeto chamado salvação. E enviou Jesus. E veio Jesus puro, santo, cordeiro. Um cara que... Desde que eu aprendi a conhecer Jesus, e eu gosto sempre de falar que o cara que me ensinou a amar Jesus foi o pastor Edson. O pastor Edson, ele me ensinou a amar. Eu vi esse cara lá em Curitiba, vocês não têm ideia, galera. Quando eu vi esse cara amar Jesus de uma maneira, eu falei, eu quero amar Jesus igual ele. Porque quando eu era do mundo, eu era loucão, então agora eu quero ser loucão por Jesus. Agora eu quero ser doidão para Jesus. E foi essa que começou a nossa caminhada. Então, o cordeiro, ele veio, ele fez o sacrifício de sangue, ele cumpriu a lei, e dali em diante nenhum sacrifício mais foi necessário, porque já foi feito o sacrifício, o preço já foi pago. Em Efésios 2, 8, 9 diz assim, ó: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Agora eu sou salvo, eu sou o top das galáxias, eu sou o cara. Não, velho. Glória a Deus. Porque, na verdade, nós não era nem para estar aqui. Então a graça é um favor imerecido, onde não importa o quanto eu tente ser bom, orar, jejuar, nada vai me fazer chegar no preço da minha salvação. A vida cristã é uma demonstração nossa de amor a Deus, pelo que Ele fez, e não ao contrário. Certo? Pode ser o contrário. O preço foi pago. Essa é a graça. Jesus veio, morreu numa cruz. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson. Mas, cara, a primeira vez que eu assisti aquele filme, eu chorei muito. Já na segunda vez, eu chorei mais. Na terceira, então... Porque, e ali, ele tentou ser o mais realista possível. Mas segundo algumas pessoas que pesquisaram sobre o livro, diz que foi até um pouquinho mais pior aquilo ali que Jesus passou. Então, pense. Ele desceu da glória dele para pagar um preço por nós. Aí vem gente que fala para nós bem assim, mas a graça, ela é para todos? Sim, para aqueles que aceitam Jesus. Tem os ladrões, ali mostra bem claro, quando Jesus morreu, tinha dois caras do lado dele, dois mequetrefe. A graça podia ser para os dois? Podia, amém? Podia ser para os dois. Mas quem que ganhou? Quem reconheceu Jesus como Salvador. Os dois podiam ter ganhado, não, mas quem reconheceu Jesus? Que foi aquele cara que olhou para ele, Senhor, eu sei que o Senhor é filho de Deus, então eu quero estar contigo hoje no céu. É possível? Sim, é possível, hoje mesmo você estará comigo. E o outro não quis. Todo mundo sabe onde ele foi. Jesus não morreu pelos bons, mas para reconciliar aqueles que confessam que Ele é Salvador e creem que Ele é o Filho de Deus. Ele morreu pelo ladrão, pelo assassino, pelo idólatra, pelo mentiroso, pelo corrupto, também pelos bons.
Mas até esses, em alguns momentos, vão revelar a sua natureza pecaminosa, porque assim é o homem sem Deus. Justamente, como que a gente consegue ficar longe do pecado? Como que a gente consegue não ficar pecando? Só tem um jeito, presença de Deus. Hoje de manhã eu falei assim que você tem que estar na presença de Deus 24 horas por dia. Olha, mas eu tenho que estar orando 24 horas por dia? Não, galera. Presença de Deus é você ter intimidade com Ele. É você, vamos lá, um pai. O filho chega para o pai, vamos estar lá dentro de casa. Pai, posso ir no parque? O pai vai olhar, pode. Pai, posso fazer aquilo? Pode. Pai, o que o senhor acha de eu sair com essa roupa? Top. É assim a nossa vida com Deus, é assim a nossa intimidade com o Pai. Eu conheço pessoas que perguntam até para Deus, que roupa eu vou vestir hoje, Senhor? Qual a roupa que o Senhor quer que eu vista para o Senhor? Porque isso é intimidade, isso é você estar na presença do Senhor. Logo quando o pecado chegar perto de ti, vai ter um cara chamado Espírito Santo que vai falar assim, não faça isso, não vá por aí. A diferença então é quem desses pecadores que eu falei vai aceitar esse Salvador? Quem entra na presença do Senhor. Quem aceitar Jesus como seu único Salvador. Quem declarar. Só por meio da confissão a Ele. O aceitar como o único Salvador suficiente. Debaixo da sua graça. Isso também acontece como aconteceu hoje. No batismo. A gente mata o velho homem. Quem lembra, para aqueles que são batizados, o dia do batismo aqui, levanta a mão. Oh, glória, vai falando, Deus. O dia, o ano, o mês, a hora, minuto. Eu lembro. E no dia do meu batismo, uma semana antes, eu até compartilhava com o pastor, uma semana antes eu estava orando no meu quarto lá e Deus falou assim, viu, tu tem que pedir perdão para tua mãe, teu pai, tu tem que pedir perdão para as pessoas que você falhou, que você magoou. Eu falei, amém, Senhor, vai me falando, né, vou escrever, né, e não, tá, eu fui e conversei, eu tenho que pedir perdão para minha mãe ia no meu, a minha mãe biológica, assim, galera, deixa eu tentar explicar aqui, assim, ó, eu tenho duas mães, para a glória de Deus, a Ellie tem duas sogras. Eu avisei, né? Mas ela tentou. Então assim, eu tenho a minha mãe biológica, e eu tenho a minha madrasta, que eu chamo de mãe. Eu honrei a ela porque ela foi uma pessoa que me evangelizou muito. E ela, no meu começo da minha caminhada, ela me ajudou muito, junto com o pastor S, a pastora Cíntia e outras pessoas. Então, por isso que eu honro ela assim. Então, quando eu pedi perdão para minha mãe biológica, que eu fiz ela muito chorar, e durante a pregação eu vou contar para vocês isso, Deus pediu para eu fazer isso, então eu tive que pedir perdão. Daqui a pouco Deus falou que eu tinha que escrever uma carta. Aí, chegando perto do dia do batismo, Deus falou assim, você vai ter que ler essa carta para a igreja. Está aqui meus pastores que são prova. Só que a nossa igreja lá em Curitiba, naquela época, ela deveria ter uns 200 membros, mais ou menos, né? Mas como era batismo, né? Eu falei, 200, não vai ter quase ninguém na igreja, né? Véi, tinha gente até pela janela aquele dia, mano. E daí eu fui, como Deus pediu, né? Chamei minha mãe, me ajoelhei, aquela igreja cheia. Eu falei, mãe, tem aqui que eu tenho que pedir perdão para a senhora, antes de entrar nas águas. Cara, foi top. Chorei muito, mas valeu a pena. Porque o batismo, ele significa o quê? Acabou-se a velha vida, acabou-se o velho homem, nasce o novo homem. Só que não adianta ficar aquilo ali só, nasce o velho homem. Agora o comportamento, agora você tem que colocar em prática esse velho homem. E o batismo é o divisor de águas, onde a graça é derramada e nos limpa de uma vida de pecado. E diariamente a partir dali, podemos chegar e nos limpar dos erros que ainda estamos sujeitos na caminhada de transformação. E é onde eu quero entrar com vocês agora no ponto 2. Deus é misericordioso. Ele não nos dá o que merecemos. Em 2 Crônicas 39, diz assim, pois o Senhor
Nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Ó, de novo, voltarem para Ele. Vocês percebem assim que os dois textos eles trazem pessoas que conheciam a palavra de Deus, pessoas que tinham intimidade com Deus, e Deus está pedindo para voltar? A misericórdia de Deus é um perdão de uma dívida impagável. Sabe aquela dívida que a gente deve assim para uma pessoa? Mais ou menos, ou melhor, mais de 1 bilhão de reais? Foi essa dívida que foi paga na cruz. Uau! Pensa, dever 1 bilhão de reais, é grana, né? É dinheiro ou não é, povo? Pois é, a dívida era bem maior que isso, que foi paga por nós. E o que nós merecíamos era o inferno, pelo pecado da desobediência. E aqui eu vou entrar num ponto legal, assim, que quando você fala de inferno com algumas pessoas, elas não acreditam. Não acreditam. Toda vez que desobedecemos, é como se estivéssemos negando o sacrifício de Jesus. É como estar ignorando Deus, menosprezando tudo que Ele deixou na Bíblia para nós, fazendo um pouco caso da cruz. Deus bolou todo um plano para levar todos nós de volta à comunhão com Ele, chegando ao ponto de mandar Jesus, seu único filho, para morrer na cruz. E tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas no mundo que não entendem isso. Eu tenho amigos meus, são pessoas normais, mas que não entendem isso. Essa semana que passou aí, tem um grupo lá de amizade, lá com o pessoal, e é um grupo só familiares lá de Curitiba, que é um pessoal que eu tenho já há muito tempo. Ih, deu tendel, né, galera? E vinha por causa do quê? O cara vem querer falar do Nine pra mim? Tá de brincadeira, né, velho? Falar com o Nine é gente boa. Falei, tu vai pro inferno. Aí começou o tendel, né? Agora que virou crente, agora você acha que tem tudo. Falei, não, senhor, filho. Peraí, vamos lá. Tu conhece a palavra. Mas tudo de boa, galera. Tanto é que a gente se ama lá, tá na paz e amor, tá certinho. Cada um respeita a sua opinião. Mas eu tinha que me posicionar aquilo ali. Então as pessoas, elas não acreditam nisso. Elas preferem falar assim, Deus é amor. Nada a ver com essa coisa de santidade. Inferno é coisa que inventaram para deixar as pessoas com medo e darem o dízimo na igreja. Olha só que os caras inventam. Que inventaram o inferno para poder dar o dízimo na igreja. Galera, isso é verdade, isso é real. Não é historinha. Tem pessoas que acreditam que o inferno foi inventado para que os pastores tivessem uma maneira de fazer com que nós pagássemos dízimo. Então, como que a gente vai fazer para que a gente coloque na cabeça das pessoas que o preço que foi pago na cruz foi muito alto para nos livrar? E por que nós não conseguimos entender isso? A misericórdia de Deus nos alcança quando, na hora que pecamos, Deus olha para nós, nos lembra de Jesus, não que Ele feche os olhos para os nossos erros, mas o castigo que a gente merecia, Jesus já pagou na cruz. Olha só, galera, olha só que forte isso. Então, tudo que a gente fez, ou tudo que vamos fazer ainda, já está pago na cruz. A misericórdia de Deus é essa. Só que tem o seguinte agora, nós temos que reconhecer a morte de cruz. Nós temos que entender essa morte de cruz. E como que a gente entende essa morte de cruz? De que maneira que a gente entende essa morte de cruz? É quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, é quando a gente entende que para estar perto de Jesus, para estar perto de Deus, agora existe uma caminhada, agora existe coisas que tem que ser feitas. Intimidade com Deus não é simplesmente aceitar Jesus e ser batizado. Por exemplo, intimidade entre pais e filhos, não tem que ter conversa? Amém? Tem que ter diálogo? Puxão de orelha? Um relacionamento entre marido e mulher não tem que ter conversa? Se você não conversar com a tua mulher, velho, tá feito o B.O. Porque mulher gosta de conversar. Amém? Os homens que são casados? Mulher gosta de conversar. Tenho por mim, glória a Deus pela minha esposa. E a gente gosta de conversar. Isso é relacionamento. E como que eu converso com Deus? Meu devocional, minha leitura bíblica, minha oração, até através do jejum. Aquilo que está no lugar errado, na hora errada, no momento errado,
Eu vou trazer para vocês agora um pouco do meu testemunho. Eu não sei se todos conhecem meu testemunho, mas eu fui usuário de droga durante 20 anos da minha vida. 20 anos da minha vida eu vivi para Satanás. 20 anos da minha vida eu trabalhei para Satanás. Então eu vou trazer 2 fatos que aconteceram comigo, que me fez hoje entender o porquê que Deus me livrou daquilo. Uma vez eu estava num local, usando droga com os amigos, acabou a droga e nós fomos buscar mais drogas para consumir. Quando nós voltamos, caras que estavam conosco tinham sido assassinados. 2 caras chegaram de moto lá, só estavam os 2, mataram os 2. Se nós estivéssemos lá, todos nós iríamos morrer. Forte, né, galera? Isso não é história, isso é minha vida. A outra parte, uma vez que eu nunca corri maratona, mas aquele dia eu tive que aprender. Correr 8 quadras de uma moto. Uau. Ganhei de uma CG, galera. Eu posso dizer que eu ganhei de uma CG. Os 2 caras na moto correndo e eu pulando e passando. Vocês não têm noção. E os caras atrás de mim. Tudo com arma. Tinha um muro na casa de um conhecido nosso, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Do tamanho ali onde está a tubulação ali. E dali para cima tinha mais ou menos uma abertura assim. Não me pergunte como que eu pulei, mas eu pulei. Com certeza o Espírito Santo, acho que ele estava ali, ó, só esperando. Quando eu cheguei, ele fez... Obrigado, Espírito Santo. Eu nem sabia que ele existia, mas ele me ajudou. Daí quando eu entrei, dentro dessa casa tinha 5 cachorros. Verdade, galera? Falando sério. E daí eu sei que eu encostei perto da porta do cara assim, me abaixei e fiquei. 3 horas da manhã, pense alguém batendo na tua porta, 3 horas da manhã, os cachorros latindo, velho. É ladrão. Estão querendo fazer alguma coisa. E os caras subiram nas motos assim e ficaram no muro me procurando, tudo armado. Eu sei que eles estavam armados porque depois os vizinhos contaram para esse colega nosso e depois ele contou para minha mãe. E eles não estavam ali para me assustar. E naquele momento eu não estou brincando, eu vi um vulto branco na minha frente. Era como se fosse uma nuvem branca assim, ó. Uma cortina branca assim. Vulto não, né, galera? Uma cortina branca. Vulto está repreendido em nome de Jesus. É uma cortina branca. Uma coluna de fumaça. Hoje eu entendo o livramento. O porquê que Deus me livrou disso. Eu creio que estava me livrando porque ali na frente, Ele sabia o que Ele queria e o que Ele queria comigo. E o porquê que Ele tinha que me livrar. Aí você pergunta para mim, tá, Léo, mas por que as outras pessoas não têm chance? Porque a chance deles, eles não souberam aproveitar. E a última vez que eu passei por um perigo desse, foi quando os traficantes foram lá em casa, 8 horas da manhã, bater na minha porta e vieram perguntar para mim, viu, tudo bem, Léo? Meus amigos, tá? Amigão do peito, galera. Nós crescemos juntos. Viu, você tem um dinheiro para pagar nós? Não tenho, cara. Então, beleza, você tem até meio-dia para arrumar o dinheiro, senão a gente vai te matar. Esse foi meu café da manhã. No dia 2 de janeiro de 2014. Nossa, Léo, você lembra dessa data? Lembro. Que foi o dia que eu aceitei Jesus. Foi o dia que eu cheguei na casa do meu pai desesperado, louco para arrumar o dinheiro, para voltar lá, pagar os caras e continuar usando droga. Só que nesse dia a minha mãe, Drasta, ela sentou, começou a conversar comigo e começou a falar de Jesus para mim. E ela falava de Jesus para mim e eu pensando só nos traficantes que queriam me matar. E daí teve uma hora que o Espírito Santo, acho que ele deve ter dado um tapa na minha cabeça, falou, escuta o que ela está falando. Oh. Mas meia hora que ela está falando de Jesus para você e você pensando nos traficantes. Foi a hora que eu falei para ela assim, mas tá, mãe, esse Jesus que a senhora está falando aí, ele pode salvar a minha vida? Ele pode me livrar da morte? Foi 8 anos atrás, estou aqui. Glórias a Deus. 8 anos atrás, eu entendi o porquê que me livrou dos motoqueiros, o porquê que me livrou dos caras que foram mortos lá e a gente não estava, o porquê que me livrou dos traficantes, porque Deus tem um chamado para todos nós.
E é onde eu quero entrar com vocês agora no ponto 3, que Deus é perdoador. Ele perdoa todo e qualquer pecado, basta nos arrependermos. 1 João 1,9 diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Olha, cara, Ele vai perdoar e nos limpar. Foi isso que Ele fez comigo. Porque eu entendi, eu me arrependi. E agora eu vou entrar aqui num assunto assim, ó. Não existe pecado grande ou pequeno, existem consequências. Existem consequências, dependendo do teu pecado. Enquanto estivermos aqui, vamos pecar, porque nossa carne é fraca, estamos em processo constante de transformação e santificação. O que não podemos é usar da graça, igual faziam com os sacrifícios do Velho Testamento. Aí, isso aí começa assim: Jesus já nos perdoou, eu vou orar e está tudo certo. Isso aí se chama pecados cauterizados. Bem simples, vou dar um exemplo. O cara, vou trazer aqui, o cara é viciado em pornografia. Quando eu falo o cara, é geral. O cara ou a menina é viciado em pornografia. Isso serve para os solteiros e para os casados. Daí o cara vai lá, aceita Jesus, glórias a Deus. Ele entende que aquilo ali é errado. Ele foi lá, confessou que Jesus era Salvador. Ele foi lá e se batizou. O cara está na caminhada, está de boa ali, daqui a pouco, puf, cai de novo lá na pornografia. Beleza? Caiu, primeira vez, vou lá pedir perdão, chega para o pastor, chega para o discipulador. Pastor, perdi, ó, caí lá, estava passando lá no Zap lá, e estava passando no Instagram lá, vi. Foi mais forte que eu. Não, beleza, filho, vamos orar aqui. Você se arrepende? Eu peço perdão. Não, se arrepende. Não, peço perdão. Porque quando você se arrepende, o arrependimento é para não fazer mais. E não ficar naquilo, eu peço perdão, Jesus já pagou o nosso pecado mesmo, então é só pedir perdão. Não. Não é bem assim. Aí você está de brincadeira com Deus. Então assim, ó, o arrependimento é aquilo para não acontecer mais. Me perguntaram um dia bem assim: Léo, você sentiu abstinência quando você parou de usar droga, quando você parou de beber? E nem eu falei de manhã, cara, eu era cachaceiro, eu era virado. Eu era traia, como o pastor fala, eu era mequetrefe. Mas pense no mequetrefe. Eu roubava dinheiro da minha mãe, roubava dinheiro do pessoal para poder comprar minhas coisas. E você não sentia? Não. Porque quando eu comecei esse discipulado para o pastor Edson me explicou uma coisa, que o nosso vazio é do tamanho de Deus. Então, quando a gente entende aquele vazio que eu tinha, que eu preenchia com droga, eu descobri que quando eu preenchi ele com o Espírito Santo, não existe abstinência. Acabou. E eu nunca mais usei droga, galera. Eu nunca mais. Porque hoje em dia, ao invés de eu fumar uma maconha, ao invés de eu fumar uma pedra, eu vou ler Bíblia. Eu falo com o Espírito Santo. E eu não me encho do Espírito Santo, eu me transbordo. Eu contei de manhã aqui que a gente fez uma pregação no nosso retiro de jovens, que eu trouxe uma pregação sobre o Espírito Santo, e eu levei uma bacia de farinha, e eu falava que o Espírito Santo, ele deixa marca em nós, e eu fui passando a mão na farinha, e falando que quando eu orava, o Espírito Santo vinha, eu jejuava, mas eu queria mais do Espírito Santo, eu queria mais e mais, e eu peguei aquela bacia, e o Espírito Santo tem que transbordar. A Kátia levou um susto, ele não vai fazer isso, ele fez. Entendeu? Porque nós temos que estar transbordando do Espírito Santo. Então, quando buscamos o perdão de Deus, Ele promete nos dar. Mas o que nós vamos lhe dar em troca, como demonstração do nosso arrependimento? Intimidade. Caminhada com Deus. Vamos dar nossa vida. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Vamos dar nosso testemunho, nosso melhor louvor, nosso tempo de oração e leitura da palavra, ou seja, trocar aquilo que era pecado por busca a Deus. Assim a casa limpa não ficará nunca mais vazia, porque preenchemos com aquilo que é santo e agradável a Deus. E o desejo pelo pecado não encontra mais espaço em nosso coração. Uau!
Pecado não cabe mais entre nós. Agora quem cabe entre nós? Espírito Santo. Transbordando. Que top, né? Show. Buscar o Espírito Santo. E isso assim, quando você começa a entender isso aí, você sabe que as coisas que te faziam mal, que a gente acha que é legal, para quem é do mundo, para quem era do mundo, tomar até ficar bêbado, usar droga para ficar legal, quando a gente descobre que a gente pode trocar isso pelo Espírito Santo, galera, vocês não têm noção como isso é bom. Eu falo principalmente para os jovens, como eu queria ter tido uma palavra dessa quando eu tinha 20 anos, ou quando me apresentaram pela primeira vez uma maconha. Eu queria, se eu tivesse tido uma palavra dessa, eu tenho certeza que eu não teria entrado nessa vibe. Porque o nosso testemunho, ele tem que ser, quando a gente aceita Jesus, aquele testemunho onde realmente você não tem mais intenção de fazer as coisas erradas. E eu vou falar para vocês assim, ó. Não tem muito tempo, sempre dá uns tempinhos, vem o diabo. Daí, beleza? Vamos fumar uma maconha? Vamos usar uma droga aí? E eu chego assim, ó, eu tenho uma estratégia. Eu chego, Senhor, meu amado, tira esse mequetrefe do meu lado. E Deus vem e limpa. Eu não fico perguntando quem é você, aonde você trabalha, o número da tua rua, qual o departamento do inferno que você é. Tá de brincadeira, velho. Eu nem perco meu tempo. Aí vem o Espírito Santo. Estrelinha para você, filho. Ó, te amo. Então, a escolha é essa. Depois que eu aceitei Jesus, nunca mais recaí nas drogas. E não entrei em abstinência, porque eu preenchia todo o meu tempo com Deus. Está aqui o meu pastor que é prova disso. Eu jejuava, galera, vocês não têm noção. Eu jejuava. Eu orava. E o pastor olhava assim, Léo, quantos dias faz que você não come? Só 3, pastor. Só 3, filho, só 3, pastor. Quando que você vai comer? À meia-noite, pastor. E à meia-noite eu comia, e comia, e comia. Mas eu vou falar, foi a melhor época da minha vida. Foi onde eu conheci a intimidade com o Senhor. Foi onde eu aprendi a orar de verdade. Foi onde eu aprendi a ter o Deus como meu Salvador. Foi onde eu aprendi a saber que eu sou filho. Foi onde eu tive vontade de ficar cada vez mais perto de Deus. Foi onde eu tive certeza que a igreja é o meu lugar. Para a glória de Deus. Foi nessa época, essa época de intimidade. Eu morei na igreja 2 anos. Antes da conclusão aqui. Eu morei 2 anos na igreja. E daí eu fazia uma coisa, quando todo mundo saía, os pastores são prova disso, eu subia no teto da igreja orar. Achava o máximo, cara, como precisava dar estrelado. E um dia eu estou lá orando, o Senhor, conversando com Deus, daqui a pouco, uau! A polícia na frente da igreja. Deu misericórdia. Aí o cara saiu do carro. Boa noite. Falei, boa noite, senhor. Cara, o que tu tá fazendo aí? Eu falei, eu tô orando. Você tá o quê? Eu falei, tô orando. Daí ele falou, viu, mas não dá para orar no chão? Eu falei, não, é que aqui eu tô mais perto de Deus, né? Mais perto do Senhor aqui, né? Daí o cara, por gentileza, você pode descer aqui para nós conversar? Eu falei, posso. Eu tô com o controle do portão, posso abrir para vocês? Abri, pá, conversei com os caras. Daí eles vieram, não, que nós recebemos uma denúncia que tinha um cara no teto da igreja. Esse cara sou eu. E foi isso, cara. E eu adorava aquilo. Eu passava, às vezes, 1 hora, 2 horas lá em cima orando, ou dentro do templo. Por isso eu falo para vocês, não dê ouvidos ao diabo, que ele é acusador. Seja convicto que você recebeu o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. É aquela convicção que nós temos que ter, assim, quando chegar e perguntar para você, você vai para o céu? Vai? Amém, irmão. Irmã que está escrevendo, você vai para o céu? Amém. É isso aí, essa convicção que nós temos que ter.
Os caras perguntam, Léo, você vai para o céu? Estou fazendo de tudo para isso, com certeza eu vou. Por isso que eu não posso sair da presença de Deus. Conclusão? O perdão de Deus alcança todos que o procuram com sincero arrependimento. Então, quando a gente acha Deus, quando a gente busca Deus, quando a gente encontra esse Deus lindo, maravilhoso, que entregou o seu Filho para morrer por nós, que fez de tudo para nos salvar, teve um plano, assim que Adão e Eva fizeram a sacanagem de comer a fruta lá. Desde então, esse Deus, ele vem traçando esse plano para ter todos nós em comunhão com Ele. Vamos nos colocar de pé, irmãos.